Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar da Marfrig, né? Que acho que tem um trade aí para a gente fazer com expectativa aí na Assembleia que vai ocorrer dia 5 de agosto. Marfrig, né? Que você já conhece, é uma empresa que tem, né, centros, né, industriais aqui no Brasil, tem plantas, né, de processamento, tem distribuição, tem também unidades nos Estados Unidos, né? Então ela não será aí afetada, né, pelo tarifaço aí do Trump. E ela tem também aqui no Uruguai, tem um complexo industrial, né? Centro de processamento aqui, né? Tem no Chile também, na Argentina, e escritórios aqui em vários outros países, né? Como o Reino Unido, aqui na Ásia e no Oriente Médio. Então vamos falar da empresa hoje, dá uma olhadinha aqui no gráfico dela, mas antes disso, quero agradecer aqui o pessoal que tem assistido aí os nossos vídeos, né? Tem inscrito aí. E se você não é inscrito, se você quer conhecer alguns fundos imobiliários e ações aí que normalmente você não vê aí nos outros vídeos, né, dos canais aí no YouTube, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, se inscreva aqui, comenta aí, faz a sua crítica, coloca sugestões aí pra gente tá analisando aqui, olhando aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado ao pessoal que tem inscrito e tem nos ajudado aí bastante. Então, conforme aqui o aviso, né, da Marfrig, ela trouxe aqui um aviso aqui, depois da suspensão aí da primeira assembleia que ela tinha convocada, né, para falar aí da aquisição, né? Então ela informa aqui que no dia 5 de agosto, né, às 15 horas, né, de forma aí exclusivamente presencial, vai estar ocorrendo aí a assembleia para discutir aí as questões sobre aí a fusão, né, da BRF, né, com a Marfrig. A Marfrig já tem aí quase 50% da BRF, né, então acho que não vai ser nenhum problema aí para que essa aquisição, né, essa incorporação aí ocorra. Então, esperar aí no dia 5, né, e tentar fazer um trade aí, né, para você que está pensando em alta ou em baixa aí com relação aí depois dessa aquisição, depois dessa assembleia aí da Marfrig. Continuando aqui, a gente olha aqui no status invest, né, a Marfrig, né, ela tem aí variado nas últimas 52 semanas, né, tem ficado aí entre R$ 9,60 e R$ 25,85. Marfrig, né, está pagando aí também bons dividendos, né, nos últimos 12 meses aí ela pagou dividend yield de 12,14, né, correspondente aí a R$ 2,82. Está com uma valorização aqui nos últimos 12 meses, né, de 142,29%, né, e no mês aí de 3,33%. Então, olhando aqui os seus indicadores, né, já falamos aí o dividend yield, né, de 12,14%, um PL aqui muito bom, né, de 7,07, né. Então, em média aqui você tem 7 anos aí para ter de volta aquilo que você investiu na empresa, né, pensando aí nos lucros, né, que a empresa vem trazer para o seu acionista, né, e o seu PVP aqui que está caro, né. Então, esse indicador que indica que a empresa está cara, mas é aquilo, né? É a expectativa aí do mercado em relação à empresa, né? Se o mercado está pagando aí 7 vezes o seu valor patrimonial, significa que a expectativa do mercado é que ela vai trazer aí bons resultados aí no decorrer dos próximos trimestres, né? Então, o PVP dela aqui de 7,09, né? 600% aí acima do seu valor patrimonial. Tem aqui uma liquidez corrente muito boa, né? Então, no dia a dia aí, para cada R$ 1, ela tem R$ 1,22 em caixa para poder pagar aí suas necessidades. Uma margem bruta aqui de 13,08%, uma margem líquida de 1,8%. Um ROI aqui, né? 100%, indica que a empresa está trazendo aqui muito retorno, né? Apesar de que pode ser que ele esteja aqui distorcido. Nos últimos 5 anos aí, né? Ela teve aí um crescimento de receita, né, de 25% e lucros, né? Aí nos últimos 5 anos foi de 66,86% aqui, considerando aqui esses valores trazidos aqui pelo Status Invest. Então, olhando aqui a receita no Status Invest aqui da Marfrig, né? A gente percebe aqui que a receita dela aí vem crescendo de 2023, 2022 para cá, né? 130 bilhões aqui em 2023, 132 bilhões em 2020, melhor, aqui em 2022, né? E aqui em 2023, e fechou o ano de 2024 em 148 bilhões de reais. O lucro líquido dela, né? Ela teve aqui uma queda
de 2021 para 2022, fechou aí 2022 com 2,7 bilhões de lucro líquido. Em 2023 ela teve um prejuízo aqui de 3,6 bilhões e recuperou aqui em 2024, quando ela fechou aí em 3,8 bilhões de reais aí em lucro líquido. Olhando aqui o gráfico da Marfrig, né? Então ela vem aí de uma alta aqui, né? Desde final aqui de fevereiro de 2025, né? Então teve aqui esse movimento aqui bem interessante, né? Chegou até aqui, ó, aos 25,73 centavos. E agora tá com esse recuo aqui, né? Do mês de junho para cá, recuando aqui, né? E se você considerar aqui esse movimento de alta aqui, pode estar fazendo aí um pivô aqui, né? Início aqui de um pivô e essa lateralização aqui também, antes do fechamento aqui do pivô, né? Está relacionada aí com essa assembleia, né? Que deve ocorrer dia 5 de agosto, né? E interessante porque ela tem aqui os movimentos fortes, né, para cima, né? Tem aí um player entrando aí nela aí, segurando essas cotações aí nos últimos dias, né? E depois da assembleia dela aí pode ser que essa empresa aqui venha disparar e fazendo aqui um bom movimento de alta, né? Voltando aqui para os seus próximos 26, né? Ou mesmo aqui subindo um pouco mais aqui, né? Se você pegar aqui, ó, esse tamanho aqui desse movimento, você pode projetar ele aqui para cima, né? Claro que não vai ser em pouco tempo, né? Mas dá para fazer um bom né? Considerando esse último movimento aqui, uma replicação dele aqui para cima e a empresa pode saltar aí, chegar aí nos R$ 37 aí, se tudo ocorrer aí da forma como o mercado está prevendo, né, que de fato a empresa vai conseguir fazer essa aquisição, né, essa incorporação aí da BRF. Quando a gente olha aqui no semanal, né, a gente vê aqui também que ela vem aí desde 2000 aqui, final de 2023, né, setembro de 2023 ela vem aí em alta. Então uma empresa aí com boa perspectiva aí de fazer um grande movimento aí de alta e com isso a gente pode pensar aí no trade, né, nesta empresa aí. E mesmo com aquele PVP dela lá caro, né? Mas é aquilo que está gerando é o mercado, porque o mercado está vendo aí uma boa perspectiva aí na empresa nos próximos anos. Então, vamos pensar aí no trade de Marfrig para os próximos dias, né? Ou para o próximo mês, considerando aí que a assembleia vai ocorrer dia 5 de agosto. E aqui no opções.net, pessoal, para quem está pensando aí fazer uma entrada aí na empresa, mas usando aqui as opções, né? A gente verifica aqui, ó, para o vencimento do dia, né? Aí pensando em calls, né? Então, contrato de compra, né? Não acredito que ela vá cair depois da assembleia, né? Se você analisar aí, ela fez bons movimentos e forte nos últimos dias, né? Principalmente depois da divulgação aí dessa informação, né? Essa possível incorporação, né? Que deve acontecer mesmo depois do dia 5 aí de agosto da assembleia. Eu marquei aqui, ó, nós temos aqui por vencimento em 19/9, com strike a 23, ela tá, o último negócio dela saiu a 1,98, né, cada opção. E também aqui, né, eu tô pegando um valor entre esse último fechamento dela aí de 23 e 26. Então, aqui em 23 está 1,98 e aqui a 23,50, né, strike 23,50 tá 1,67. Então, para quem quer pensar no trade aí na empresa, pensando aí utilizando opções, né? E a ideia também é fazer de tal forma que, mesmo que a empresa não faça um bom movimento de alta, você consegue pegar essas pontas aí compradas, né? Aqui estamos pensando em comprar uma call aqui na linha do dinheiro, acreditando aí que a empresa venha fazer um movimento de alta depois da reunião. Então, uma dessas duas, né? E depois, caso a empresa não venha fazer, né, esse movimento aí de alta nos próximos, depois da assembleia, a gente possa transformar essas pontas compradas em uma outra estratégia aí para não perder aí o dinheiro colocado aqui nessas opções, né? Então, em vez de comprar a ação, a gente compra aqui opções, mas de tal forma que a gente consiga, né, depois caso o trade não dê certo, a gente consiga aí reverter e pegar essas pontas e transformar em um outro trade aí, especificamente de opções, né, para resgatar o dinheiro colocado aqui
nessas pontas compradas, tá? Então fica aí a dica, né? Se você quiser pensar, estudar um pouco mais sobre opções, olhar um pouco mais aí o que está acontecendo aí com a Marfrig, e pensar em um trade aí para o próximo mês, nessa perspectiva de alta da empresa aí depois da incorporação aí da BRF. Então, duas calls aqui para vocês analisarem aí se faz sentido, né? Você pode também olhar aí outras, né? Do vencimento mês 10, né? E até outros vencimentos aqui mais longos, né? Para você fazer, por exemplo, no caso daí errado, você pode transformar aí numa trava horizontal de linha, né? Ou numa trava diagonal, né? Ou então nessas duas pontas aqui, e depois do dia 5, se não der certo, a gente verifica aí, aproveitar elas aqui em uma outra estratégia aí com opções, tá bom? Então é isso, pessoal, eu encerro aqui o vídeo e agradecer mais uma vez você que tem assistido aí os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você vem assistindo aí nossos vídeos, comente, coloca aí um comentário, faz uma crítica aí qualquer. E muito obrigado e até o próximo vídeo.